Fala, nação rubro-negra. O Carrascal hoje provavelmente fará a sua última partida pelo rubro-negro, já eu explico o porquê. Em relação ao Flamengo versus Cusco, uma dúvida ali no meio-campo, provavelmente o Jardim ele faça alterações nesse time para a última partida na fase de grupos. E o comentarista Zé Elias defendeu com unhas e dentes a atitude do Paulinho. É brincadeira, né? Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. E por favor, de coração, pelo menos deixe seu like e se inscreva na Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Última partida do Carrascal no time do Flamengo. Segundo o jornalista do Globo, Diogo Dantas, o Carrascal não quer permanecer no time rubro-negro e o Flamengo também não quer permanecer com o jogador por causa do comportamento dele, né? Além de ter problema dentro de campo, o jogador não se comporta de uma maneira condizente com o jogador profissional fora de campo. Então, tudo isso levou o Flamengo a querer negociar o jogador e o jogador já informou também ao time rubro-negro, através da sua staff, que não quer permanecer. Então, o jogador não ficará no time rubro-negro, um jogador que custou em torno de 80 milhões de reais, veio de um time russo e a possibilidade maior é que ele volte para a Rússia. E o Flamengo aguarda a Copa do Mundo para poder o jogador ter uma valorização e poder negociar e reaver o seu investimento. Até porque o jogador, ele dentro de campo, né, tem mais expulsões do que gols. Vamos dar uma olhadinha aqui na matéria completa do Diogo Dantas. Carrascal indica desejo por saída e o Flamengo aguarda a Copa do Mundo para recuperar o investimento. Comportamento extracampo do colombiano desagrada o clube, que só consegue multar o jogador. O inferno astral do Carrascal no Flamengo após a terceira expulsão fez o meia de 28 anos ter a saída costurada por seus representantes e também pela diretoria do Flamengo. Carrascal já indicou aos seus agentes que poderia voltar para a Rússia, de onde veio por 12 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais. E a Copa do Mundo pode ser o momento de recuperar o investimento. A cúpula do Flamengo já colocou o Carrascal na lista de negociáveis na próxima janela de transferência e entende que desde o ano passado as questões extracampo se tornaram insustentáveis. É sabido nos bastidores de que o Carrascal não causa problemas só nos jogos, mas causa problemas também no condomínio onde mora, por causa de festas constantes junto com seus amigos. Além disso, o Carrascal é avaliado como jogador que não se comporta bem em alguns jogos, apesar da reconhecida habilidade, né? A habilidade a gente sabe que o jogador tem. As expulsões foram apenas uma parte do problema. O Flamengo, por regulamento, só pode punir o jogador quando comportamentos se enquadram dentro de uma cartilha específica, mas nada pode fazer sobre as horas vagas fora do clube. E aí eu queria saber a opinião de vocês. Acham também, assim como o Flamengo, que é insustentável a permanência do Carrascal? Tudo indica que hoje será a sua despedida, caso ele tenha chance contra o Cusco. Agora, o Zé Elias, né, gosta sempre de aparecer usando o Flamengo. O Paulinho foi totalmente desrespeitoso com o Flamengo, com a instituição Flamengo e com os torcedores lá no Maracanã. Após fazer o gol, vocês viram ali que ele pisou no escudo várias vezes. No primeiro gol, ele deu um tapa na bandeirinha e tirou a bandeira do Flamengo, aquela mini bandeira que fica ali na bandeirinha. E o Zé Elias defendeu o jogador e disse o seguinte, cara, na boa, cara, eu não sei o que o cara precisa fazer para ser comentarista. Eu acho que quanto mais ridículo, melhor para as emissoras aí de canal fechado que falam de esporte, né? Abrindo aspas para o que disse o Zé Elias. O Paulinho não desrespeitou ninguém. Por que os jogadores do Flamengo não falaram nada quando a torcida xingava jogadores do Palmeiras e vaiava o Andréas Pereira? E o Paulinho é vascaíno, todo mundo sabe. Cara, que argumento ridículo do Zé Elias. Xingar o jogador, uma torcida xingar o jogador é algo cotidiano, normal em todos os jogos, ou seja, é da cultura do futebol. E aí, pisar no escudo, mandar a torcida calar a boca e esculachar a bandeira que estava ali na bandeirinha, isso é a mesma coisa que a torcida xingar. Tá de sacanagem, Zé Elias. Você está de sacanagem com a minha cara e com a cara da torcida do Flamengo. É inacreditável certos comentaristas estarem ainda na televisão. É por isso que a gente entende o porquê que a audiência deles cai cada vez mais e nas redes sociais a audiência sobe, né? Por isso que
vários jornalistas competentes saíram dessas empresas e foram montar os seus próprios canais para poderem explanar os seus pontos de vista e estão ganhando muito mais dinheiro do que se tivesse lá na ESPN. Agora eu pergunto, se o Zé Elias saísse da ESPN e montasse um canal, será que teria audiência? Ele só tem palco porque está numa grande emissora. Porque diante de certos comentários não teria nem 10 inscritos no próprio canal. É isso, sobre a fala do Zé Elias, tinha que explanar essa situação para vocês. E hoje, nação rubro-negra, Flamengo versus Cusco, Flamengo mirando na primeira colocação geral em relação a Libertadores, e o Flamengo, infelizmente, né, teve a confirmação da fratura do Jorginho. Antes da gente falar desse jogo, é engraçado, né? A gente já teve vários jogadores contundidos com fratura. O Flamengo até soltou uma nota sobre isso. E nenhum dos adversários foram punidos com cartões vermelhos. E a punição de cartão vermelho ela é sempre mais rigorosa com o time rubro-negro. Então, Jorginho fora, só volta após a Copa do Mundo, e o Flamengo enfrenta o Cusco às 9h30 da noite com transmissão da ESPN, e o Flamengo deve ir a campo com a seguinte escalação: goleiro Rossi no gol, e o Rossi precisa realmente de mais concentração no jogo, tem falhado constantemente, então a gente sabe que ele é um bom goleiro, que faz vários milagres, mas goleiro não pode ser irregular, goleiro tem que ter uma regularidade. Na lateral direita, o Varela, na esquerda o Alexandro, na zaga Vitão ao lado do Léo Pereira, na parte de volante Everton Araújo junto com Pulgar, no meio campo a gente tem a possibilidade ali no lugar do Pulgar ter o Paquetá e como um meio atacante ter o Carrascal, mas a possibilidade maior é de termos ali no meio campo o Araújo junto com o Pulgar e o Paquetá como aquele meia armador. E no comando de ataque, Plata, Samuel Lino e o Pedro como centroavante. A grande chance, né, galera, da gente vencer essa partida e vencer bem, porque a gente vai pegar um time frágil tecnicamente. O Cusco é muito bom porque quando joga em casa ele tem ali a altitude como um colega, uma altitude como uma arma secreta. Mas fora da altitude, o Cusco é um time a nível ali de times fracos no Campeonato Carioca. Então precisamos vencer e vencer bem. E dando uma olhadinha na tabela de classificação, o Flamengo tem dois adversários, né? O Independente de Rivadavia e também o Rosário Central, como esses clubes que concorrem também à primeira colocação geral. O Flamengo tem saldo de gols 9 no torneio. Se a gente descer, a gente vai encontrar aqui o Independente Rivadavia vai jogar contra o Bolívar fora de casa e tem 7 gols de saldo, também 13 pontos. Em relação ao Rosário Central, tem os mesmos 9 gols de saldo e tem 13 pontos. E vai jogar contra o Independente Del Valle também na altitude. Então são duas partidas que os nossos adversários diretos pela primeira colocação geral irão jogar fora de casa e na altitude, né? E uma goleada deles é algo difícil jogando fora de casa nessas circunstâncias. Então, o Flamengo tem total condições de ficar em primeiro lugar geral e conseguir, na próxima fase, sempre decidir no Maracanã. É isso sobre o jogo de hoje. O meu palpite é 3-0 time do Flamengo. Se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo.